Família humilha e juiz da irmã faz pergunta impactante que muda tudo diante deles. Kalina Vasquez entrou pela porta do tribunal como quem pisa em um campo minado. A tensão no ar era palpável, mesmo antes que ela visse aquele rosto que tanto temia. Isadora, sua irmã, estava sentada ali à mercê do julgamento, cercada pelas acusações de adulteração de provas. A frieza no olhar de sua mãe, Dona Helena, era como um gelo cortante, lembrando Kalina dos anos de desprezo e humilhações que a levaram a deixar sua cidade natal. Cada passo que dava parecia ecoar na sala, cercada por murmúrios curiosos e olhares judiciais. Você não tem o que fazer aqui. A voz de Isadora cortou o silêncio repleta de raiva e dor. Kalina sentiu o cerco se fechar, um nó na garganta. Decidiu ignorar. Era hora de enfrentar a verdade que sempre esteve oculta nas sombras daquelas 4 paredes. O juiz, um homem de semblante austero, olhou para Isadora e depois para Kalina. Você quer se manifestar, senhore? Kalina pediu passagem, conferindo um último olhar à sua irmã. É tudo um jogo, não é? Um jogo que vocês adoram ganhar às custas dos outros. Sua voz não tremeu, mas as palmas suavam. Kalina se aproximou da balaustrada, sentindo o peso de cada palavra. Eu sei que existe mais aqui do que apenas o que é apresentado. Nossa família, nossa história está cheia de segredos. O murmúrio na sala aumentou. A história que aquela família tentava enterrar começava a ressurgir. Kalina narrou os tempos em que a intolerância e o desprezo moldaram suas vidas. O medo que a calou por tanto tempo. E enquanto falava, viu o olhar de Isadora mudar. Uma expressão de confusão misturada a algo mais. Uma súbita percepção. Kalina, pare! Isadora gritou, a voz arranhando a garganta. Você não sabe do que está falando. Era uma reação desesperada, mas a coragem tomou conta de Kalina, o que tinha a perder, e foi nesse momento que o juiz, interrompendo o alvoroço, fez uma pergunta que deixou todos em choque. E se eu lhe dissesse que a verdade sobre a sua família pode ser ainda mais devastadora do que você imagina? Preparada para saber, Kalina? A sala ficou em silêncio, o ar gelou. Kalina sentiu um frio percorrer suas costas. O que mais poderia ser revelado? Ela sempre acreditou que conhecia a dor familiar. Mas e se houvesse algo que pudesse desmoronar tudo a que se agarrou? Dona Helena, visivelmente abalada, colapsou em sua cadeira, enquanto os olhares se voltavam para Kalina, que lutava contra suas próprias cicatrizes emocionais. O medo inundava sua memória, mas agora também havia uma centelha de esperança. Mas o que era essa nova verdade? Será que realmente pertencia a essa família? A angústia e a expectativa a corroíam. Kalina olhou em volta e seu coração bateu forte. Estava na hora de confrontar o que estava escondido nas sombras. Não havia mais como voltar atrás. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Kalina piscou em estado de choque. A pergunta do juiz ecoando na sala como um trovão distante. O ar denso ao seu redor parecia feito de chumbo. As palavras, a verdade pode ser ainda mais devastadora, reverberavam em sua mente.
O que poderia ser mais devastador do que a traição que já enfrentava? Ela olhou para Isadora, que parecia murchar sob o peso de algo que Kalina não compreendia totalmente. Silêncio absoluto. O murmúrio da multidão cessou. Kalina sentiu cada olho da sala colado a ela, um calor constrangedor a envolvendo. Ela sabia que tinha que reagir, mas algo a paralisava. Eu estou pronta para ouvir, disse Kalina, se esforçando para manter a voz firme, mas a incerteza transpareceu. O juiz, com um leve aceno, dava a entender que estava prestes a desencaixar algo monumental, um segredo que poderia mudar tudo. Você sabe, algumas verdades se perdem no tempo, outras são enterradas para proteger, começou o juiz, desviando o olhar para Dona Helena, que agora estava pálida como uma folha. Mas suas vidas, senhoritas Vasques, estão entrelaçadas de maneira que talvez vocês nem imaginem. Dona Helena cobriu a boca com a mão, sufocando um gemido. Kalina sentiu um nó se formar em seu estômago, enquanto a adrenalina começava a invadir seu corpo. O que ele estava insinuando? Qual era a verdade que poderia mudar tudo isso? Isadora, agora em pânico, se virou para o juiz. Não, por favor, deixe isso para lá. Não temos que confrontar. Confrontar o quê? Kalina disparou, sentindo a frustração subir. Eu estou farta de viver com receios. Antes que qualquer um pudesse falar, o juiz se virou e, com voz pesada, disse: a verdade é que um de vocês não é quem pensa ser. Um fragor de murmúrios percorreu a sala. Kalina sentiu seu coração acelerar. A lagarta se transforma em borboleta, ou assim todos diziam. Mas e se a borboleta estivesse predestinada a ser uma sombra de si mesma? Um dos testes de DNA feitos durante o processo revelou que uma de vocês não é filha de Dona Helena. O juiz fez uma pausa, fixando o olhar em Kalina e Isadora, uma da frente e outra atrás, como se estivesse prestes a fazer uma revelação monumental. Um dos perfis aponta para uma origem diferente, um histórico de mentiras que podem comprometer tudo o que vocês acreditam saber. Kalina olhou para sua mãe, cada fibra de seu ser tocando a dor daquele momento. É claro que tudo que sempre soubera estava em questão. Olhares de descrença dançavam entre os espectadores. Alguns sussurravam, outros estavam paralisados. Ela sentiu suas pernas tremerem, um terror congelante. Não pode ser, Isadora gaguejou. E sua voz era uma mescla de raiva e paixão. Você está mentindo! Kalina viu o mundo dela flutuar, como se as linhas entre realidade e ficção se misturassem num turbilhão. Eu não posso acreditar nisso! As palavras de Kalina saíram como um grito involuntário, cortando o silêncio pesado da sala de audiência. Quem sou eu, então? E antes de alguém responder, um som estrondoso cortou a tensão. Uma porta se abrindo. A figura de um homem apareceu na entrada, sua presença imponente fazendo a sala inteira virar o olhar. Desculpe o atraso. O que está acontecendo aqui? O reconhecimento mergulhou na mente de Kalina. O homem se aproximou e, mesmo antes de toda a verdade ser revelada, um frio percorreu a espinha dela. O que mais ele sabia? A tensão na sala se intensificou, como se todos soubessem que uma tempestade se aproximava, e ninguém tinha ideia do que aconteceria a seguir. Kalina hesitou, enfrentando o olhar do homem e sentindo que o chão sob seus pés se desfazia.
Não havia como voltar atrás, e agora todos os segredos finalmente começavam a emergir das sombras, prometendo reviravoltas que mudariam para sempre a narrativa de suas vidas. Kalina sentiu seu coração parar por um segundo, enquanto o homem parava à entrada, observando cada rosto na sala. Era como se todos mastigassem suas palavras, mas ninguém conseguia digerir a gravidade do que estava prestes a acontecer. O juiz olhou para ele com uma mistura de cautela e expectativa, e Kalina sentiu seu estômago se revirar. Você não pode estar aqui, isso não é lugar para você! Isadora berrou, sua voz se quebrando. Kalina virou-se para a irmã, sem entender exatamente o que estava acontecendo. O homem avançou para o centro da sala, bem à frente do juiz. Desculpe pelo atraso. Fui chamado para esclarecer algumas coisas. Ele parecia seguro, mas havia uma vulnerabilidade em seu olhar que traía sua postura. Uma tensão elétrica percorreu a sala. Kalina se perguntava o que ele sabia. Você não tem nada a ver com isso! Isadora gritou novamente, cada palavra dela como uma faca em Kalina. Na verdade, eu tenho muito a ver com isso! O homem respondeu, como se confrontasse toda a sala. Meu nome é Miguel, sou o pai de vocês. O ar foi cortado. As palavras dele ecoaram como um objeto pesado caindo sobre o chão de madeira. Kalina sentiu o chão sob seus pés se despedaçar. O murmúrio da audiência virou um grito ensurdecedor de confusão. O que ele disse estava além do concebível. Ela olhou para Isadora, que estava em estado de choque, a boca aberta em descrença. Isso não pode ser verdade! Isadora gritou, mas a dor em sua voz refletia que, lá no fundo, ela sabia que era possível. Kalina estava paralisada. A revelação jogou suas crenças ao vento. Tudo o que pensava que sabia desmoronou diante dela. Miguel era o responsável por tantas questões não ditas, não resolvidas. Vocês precisam saber. A razão pela qual sua mãe nunca contou é mais profunda do que uma simples escolha. Ele respirou fundo, como se preparasse um golpe. A verdade é que eu e Dona Helena nós éramos amigos de infância. Um relacionamento que por muito tempo foi mantido às sombras. Mas não como vocês imaginam. Não! Chega! Kalina gritou, sentindo Teodador sufocar em seu peito. Você não pode simplesmente aparecer e dizer isso. É um insulto. Eu sei que parece loucura, mas vocês precisam entender. Eu nunca quis separar nossa família, mas as coisas mudaram quando sua mãe decidiu seguir um caminho diferente. Dona Helena, que assistia a tudo, começou a chorar. Ojo, de repente, perdeu toda a dureza, revelando uma fragilidade que Kalina nunca vira antes. O juiz, visivelmente chocado, tentava retomar o controle da situação. Mas a tempestade de sentimentos invadia a sala como uma onda imparável. Precisamos esclarecer tudo isso, o juiz disse, forçando as palavras pelo peso da revelação. As perguntas continuam. O que mais você sabe, Miguel? Kalina virou-se para a mãe. A frustração e o medo a inundando como uma maré. Havia tantas verdades escondidas, tantos motivos para o passado se tornar uma prisão. Ela precisava saber mais, mas ao mesmo tempo desejava muito que tudo aquilo estivesse apenas em sua cabeça. Por que você não nos contou? O que mais está escondido? Kalina perguntou. Ela se sentiu perdida em um labirinto de desconfiança e dor. Era como se cada pedaço da própria identidade estivesse em uma balança, pesada e incerta diante de uma verdade que cortava como uma faca. Enquanto todos esperavam a reação de Dona Helena, um novo barulho ecoou pela sala. A porta se abriu novamente e um policial entrou, a expressão séria e intensa. Desculpe interromper,
Mas temos uma situação de emergência envolvendo a senhora Vasquez. Kalina sentiu o chão tremer mais uma vez sob seus pés. O que isso significava? O passado estava prestes a se entrelaçar com o presente de um jeito que ninguém poderia prever. Ela segurou a respiração, imaginando o que mais viria à tona. As sombras que cercavam sua família ainda guardavam segredos, e ela estava decidida a enfrentá-los, sem saber a tempestade que estava prestes a engolir tudo ao seu redor. Kalina sentiu seu coração parar por um segundo, enquanto o homem parava à entrada, observando cada rosto na sala. Era como se todos... Isso não é lugar para você! Isadora berrou, sua voz se quebrando. Kalina virou-se para a irmã, sem entender exatamente o que estava acontecendo. O homem avançou para o centro da sala, bem à frente do juiz. Desculpe pelo atraso. Fui chamado para esclarecer algumas coisas. Ele parecia seguro, mas havia uma vulnerabilidade em seu olhar que traía sua postura. Uma tensão elétrica percorreu a sala. Kalina se perguntava o que ele sabia. Você não tem nada a ver com isso! Isadora gritou novamente, cada palavra dela como uma faca em Kalina. Na verdade, eu tenho muito a ver com isso. O homem respondeu, como se confrontasse toda a sala. Meu nome é Miguel. Sou o pai de vocês? O ar foi cortado. As palavras dele ecoaram como um objeto pesado, caindo sobre o chão de madeira. Kalina sentiu o chão sob seus pés se despedaçar. O murmúrio da audiência virou um grito ensurdecedor de confusão. O que ele disse estava além do concebível. Ela olhou para Isadora, que estava em estado de choque, a boca aberta em descrença. Isso não pode ser verdade! Isadora gritou, mas a dor em sua voz refletia que lá no fundo, ela sabia que era possível. Kalina estava paralisada. A revelação jogou suas crenças ao vento. Tudo o que pensava que sabia desmoronou diante dela. Miguel era o responsável por tantas questões não ditas, não resolvidas. Vocês precisam saber. A razão pela qual sua mãe nunca contou é mais profunda do que uma simples escolha. Ele respirou fundo, como se preparasse um golpe. A verdade é que eu e Dona Helena nós éramos amigos de infância. Um relacionamento que, por muito tempo, foi mantido às sombras, mas não como vocês imaginam. Não! Chega! Kalina gritou, sentindo toda a dor sufocar em seu peito. Você não pode simplesmente aparecer e dizer isso. É um insulto. Eu sei que parece loucura, mas vocês precisam entender. Eu nunca quis separar nossa família, mas as coisas mudaram quando sua mãe decidiu seguir um caminho diferente. Dona Helena, que assistia a tudo, começou a chorar. O olhar de repente perdeu toda a dureza, revelando uma fragilidade que Kalina nunca vira antes. O juiz, visivelmente chocado, tentava retomar o controle da situação, mas a tempestade de sentimentos invadia a sala como uma onda imparável. Precisamos esclarecer tudo isso, o juiz disse, forçando as palavras pelo peso da revelação. As perguntas continuam. O que mais você sabe, Miguel? Kalina virou-se para a mãe. A frustração e o medo a inundando como uma maré. Havia tantas verdades escondidas, tantos motivos para o passado se tornar uma prisão. Ela precisava saber mais, mas ao mesmo tempo desejava muito que tudo aquilo estivesse apenas em sua cabeça. Por que você não nos contou? O que mais está escondido? Kalina perguntou, a dor na voz amplificada por seus sentimentos confusos. Ela se sentiu perdida em um labirinto de desconfiança e dor. Era como se cada pedaço da própria identidade estivesse em uma balança, pesada e incerta diante de uma verdade que cortava como uma faca.
Enquanto todos esperavam a reação de Dona Helena, um novo barulho ecoou pela sala. A porta se abriu novamente e um policial entrou. A expressão seria e intensa. Desculpem interromper, mas temos uma situação de emergência envolvendo a senhora Vasques. Kalina sentiu o chão tremer mais uma vez sob seus pés. O que isso significava? O passado estava prestes a se entrelaçar com o presente de um jeito que ninguém poderia prever. Ela segurou a respiração, imaginando o que mais viria à tona. As sombras que cercavam sua família ainda guardavam segredos, e ela estava decidida a enfrentá-los, sem saber a tempestade que estava prestes a engolir tudo ao seu redor. Kalina, você precisa vir comigo agora. O policial disparou, cada palavra carregando um peso tremendo. Por quê? O que aconteceu? Kalina perguntou, a mente girando. Sem esperar, o policial avançou e segurou seu braço, puxando-a em direção à saída. É sobre sua mãe. O pânico tomou conta de Kalina. O que aconteceu com ela? As palavras saíram como um grito, cada sílaba carregando um terror crescente. Ela não está bem. A situação é crítica. Precisamos agir rápido. O olhar do policial estava intenso, e Kalina sentiu como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando uma vez mais. Por um momento, o tribunal se silenciou ao testemunhar a cena. Todos os olhares estavam voltados para ela. O juiz, Dona Helena e Miguel, todos em estado de choque e expectativa. Kalina hesitou, sua mente em um turbilhão. Não posso, tô no meio de uma audiência. É a sua mãe ou sua audiência? Faça a escolha. O policial insistiu, e esse ultimato apertou seu coração. Ela olhou para Isadora, a irmã, que agora tinha lágrimas nos olhos, claramente angustiada. Kalina não tinha certeza se poderia confiar nela, mas havia um fio de solidariedade ali. Kalina! O juiz interveio, a voz firme apesar do caos. Você precisa decidir. A vida da sua mãe está em jogo. O pânico tomou conta dela mais uma vez. A pressão do momento fez seu estômago revirar. O que era mais importante agora? A verdade sobre quem eram ou salvar a única pessoa que sempre estivera lá, mesmo em meio a mentiras? E com um fio de esperança e desespero, ela decidiu: eu vou com você. Enquanto seguia o policial, um peso crescendo em seu peito, Kalina sentiu a sala se afastar. O olhar de Miguel, os murmúrios da audiência, tudo se esfumava. A vida dela estava mudando de maneira inimaginável. E a única coisa em sua mente era: o que mais pode acontecer? Nesse momento, uma sirene soou do lado de fora. O eco ressoou na sala, misturando-se à sua incerteza. Ninguém estava preparado para o que estava prestes a ser revelado. Não apenas sobre Dona Helena, mas sobre tudo o que a família realmente escondia. Kalina sentiu o chão tremer mais uma vez sob seus pés. O que isso significava? O passado estava prestes a se entrelaçar com o presente de um jeito que ninguém poderia prever. Ela segurou a respiração, imaginando o que mais viria à tona. As sombras que cercavam sua família ainda guardavam segredos, e ela estava decidida a enfrentá-los, sem saber a tempestade que estava prestes a engolir tudo ao seu redor. Kalina, você precisa vir comigo agora! O policial disparou, cada palavra carregando um peso tremendo. Por quê? O que aconteceu? Kalina perguntou, a mente girando. Sem esperar, o policial avançou e segurou seu braço, puxando-a em direção à saída. É sobre sua mãe.
O pânico tomou conta de Kalina. O que aconteceu com ela? As palavras saíram como um grito, cada sílaba carregando um terror crescente. Ela não está bem. A situação é crítica. Precisamos agir rápido. O olhar do policial estava intenso. Kalina sentiu como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando uma vez mais. Por um momento, o tribunal se silenciou ao testemunhar a cena. Todos os olhares estavam voltados para ela. O juiz, Dona Helena e Miguel, todos em estado de choque e expectativa. Não posso! Estou no meio de uma audiência! É a sua mãe ou sua audiência? Faça a escolha! O policial insistiu, e esse ultimato apertou seu coração. Ela virou-se para Isadora, a irmã, que agora tinha lágrimas nos olhos, claramente angustiada. Kalina não tinha certeza se poderia confiar nela, mas havia um fio de solidariedade ali. Kalina! O juiz interveio, a voz firme, apesar do caos. Você precisa decidir. A vida da sua mãe está em jogo. Kalina hesitou. A pressão do momento fazia seu estômago revirar. Coração acelerado, olhou nos olhos de Isadora, que implorava com o olhar. O caos da sala começava a parecer distante. A única coisa que importava agora era salvar Dona Helena. Eu vou com você. Enquanto seguia o policial, um peso crescendo em seu peito, Kalina sentiu a sala se afastar. Olhar de Miguel, os murmúrios da audiência, tudo se esfumava. A vida dela estava mudando de maneira inimaginável. A única coisa em sua mente era: o que mais pode acontecer? Ao saírem do tribunal, a sirene soou do lado de fora, misturando-se à sua incerteza. O policial a conduziu apressadamente até um carro, enquanto Kalina tentava processar tudo. Ela estava prestes a descobrir a verdade sobre a sua mãe. O medo e a determinação lutavam dentro dela. Estamos indo para o hospital, o policial informou, a voz grave. Ela desmaiou, precisamos verificar se está tudo bem. Kalina prendeu a respiração, a imagem da mãe caindo a consumindo. Por que ela desmaiou? Uma sensação de pânico a fugia. O que ela tem? É complicado. Ela teve um colapso emocional. Muita pressão, sabe? Com tudo isso vindo à tona. O policial hesitou, como se buscasse as palavras. Mas acho que tem algo mais. Algo que precisamos investigar. O coração de Kalina disparou. Investigar? O que mais pode haver? Antes que o policial respondesse, uma explosão de risos ecoou de uma multidão nas proximidades. Kalina virou-se e, para seu horror, viu Miguel sair do tribunal com a mesma confiança. Um grupo de repórteres cercava os dois, apontando microfones e câmeras para ele. Como se sente sabendo que suas filhas podem não ser suas? Um repórter berrou. Kalina sentiu o sangue lhe subir à cabeça. O que ele tinha a dizer que poderia ser ainda mais devastador? O homem que havia causado tanto caos estava agora no centro das atenções. Por favor, se afastem! O policial gritou, tentando empurrar os jornalistas para o lado. Foi quando uma mulher misteriosa emergiu da multidão. Kalina a reconheceu imediatamente. Era Carla, a antiga amiga de Dona Helena, que tinha desaparecido da vida da família após a separação. Os olhos de Carla estavam arregalados e sua expressão era de puro desespero. Kalina, não! Você não pode ficar aqui! A mulher gritou, segurando o braço dela com força. Carla, o que você está fazendo aqui? Kalina perguntou, confusa e alarmada. Você precisa saber a verdade sobre sua mãe e sobre todas vocês! Carla exclamou, os olhos cheios de lágrimas. Está em perigo mais do que imagina. Kalina sentiu um frio escalar pela sua espinha. As revelações estavam se acumulando como uma montanha prestes a desabar. O que você quer dizer? Que perigo?
A mulher olhou ao redor, nervosa, e então se aproximou de Kalina, quase sussurrando. A razão pela qual sua mãe nunca disse que Miguel era seu pai vai muito além da traição. Ela fez um pacto que agora está desmoronando sobre nós. As palavras de Carla ecoaram pela mente de Kalina, cada sílaba cortando a esperança que ainda restava. O que você quer dizer com pacto? Que pacto? Não é possível! Calma, Kalina! Você não entende. Existem segredos entre nós, coisas que podem ameaçar sua vida. A expressão de Carla estava agora carregada de medo, e Kalina começou a se questionar como tudo aquilo ainda poderia ficar mais intenso. O policial tentava afastar Carla, mas a mulher estava decidida. A verdade é mais sombria do que você imagina. Você precisa saber antes que seja tarde demais. Kalina sentiu seu coração parar. O tempo parecia ter congelado. A sala cheia de som, aos poucos virou um eco distante. Apenas seu bate-coração ressoava no seu ouvido, enquanto a mente girava em busca de respostas. O que mais você sabe? O que mais está oculto? É nesse momento de pura incerteza, Kalina percebeu que a tempestade que se aproximava não era apenas sobre Dona Helena, mas sobre todas as vidas interligadas por segredos não revelados. O futuro estava prestes a ser moldado por revelações que desafiariam sua própria existência. Desesperada e sem saber o que mais poderia vir, ela pressentiu que a verdade não seria apenas uma resposta, mas sim o início de um pesadelo que apenas começava. Kalina sentiu o chão tremer sob seus pés, enquanto Carla a puxava para mais perto. A confusão a envolveu como uma neblina densa. O que você quer dizer com pacto? Que pacto? Ela insistiu, os olhos fixos na mulher, buscando respostas em meio ao caos. Carla olhou em volta, nervosa, e baixou a voz. Eu não posso falar aqui. É perigoso. Precisamos de um lugar seguro. Kalina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que mais a mãe poderia ter escondido? A sensação de que algo estava muito errado a envolvia. O policial, ainda segurando Kalina, se virou para Carla. Se você sabe de algo, melhor falar agora. Não temos tempo a perder. Eu sei que sua mãe tentou proteger vocês, mas... Carla hesitou, parecendo lutar com as palavras. Ela fez um acordo com alguém, um acordo que se você não mantiver, haverá consequências. Consequências? Que tipo de consequências? Kalina perguntou, a cada momento mais ansiosa. O pânico estava prestes a se transformar em desespero. A multidão ao redor começou a murmurar, e os repórteres filmavam como se fossem ver um espetáculo. Kalina estava presa no meio da confusão. Carla, por favor, não me deixe assim. O que isso significa para mim e Isadora? Você precisa entender, Kalina. Algo mais profundo está em jogo. Sua mãe não é apenas sua mãe. Tem um passado que ela se recusa a compartilhar. Um passado que está ligado a Miguel. E não apenas isso. Carla disse, a voz quase um sussurro, mas a verdade é que existem documentos, segredos que podem mudá-las para sempre. Kalina se sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Que documentos? As palavras saíram quase sem som, sufocadas pelo terror crescente. O olhar de Carla era intenso, mas havia um brilho de desespero que a deixou ainda mais apavorada. Segredos sobre quem realmente é você, Kalina. E também sobre as suas verdadeiras origens, Carla afirmou, o olhar dela se intensificando. Você pode não ser quem acha que é. Nesse momento, houve-se um estrondo. A porta do tribunal se abriu com força e um grupo de homens e mulheres vestidos de preto irrompeu no local. Estão todos presos, gritou um deles, a voz firme e autoritária.
A sala ficou em silêncio absoluto enquanto todos viravam a cabeça para a entrada. Kalina sentiu a adrenalina correr em suas veias. "O que está acontecendo?" sussurrou para o policial ao seu lado. "Fique calma, Kalina", ele respondeu, agora também alerta. "Estamos aqui para proteger você." Mas sua expressão não transmitia confiança. "Você não deveria estar aqui!" Miguel gritou, seu tom arrogante ecoando pelas paredes. "Não é a hora!" Kalina olhou para o homem, percebendo algo diferente em seu olhar. Havia traços de medo, algo que ele nunca mostrara antes. A pressão aumentou e o ambiente se transformou em um campo de batalha silencioso, uma contenda entre aqueles que pareciam ser os responsáveis pela segurança dela e a pessoa cujas mentiras a mantiveram presa em sua própria vida. "Ouça! Precisamos sair daqui!" gritou Carla, puxando Kalina novamente, mas a atenção da multidão estava agora na nova entrada. O caos a poucos passos de distância. Os homens começaram a se espalhar, cercando Miguel e Dona Helena, que parecia prestes a desabar. A voz do homem de preto cortou o ar novamente. "Você pode ter enganado a todos por muito tempo, mas agora chegou a hora de pagar pelas suas ações." Kalina trocou olhares confusos com Isadora. "O que eles querem?" questionou, mas Isadora parecia tão perdida quanto ela, os olhos arregalados, calando a sala. O homem continuou. "Você não é mais uma Vasquez, Miguel. Você nunca foi. O que você fez não ficará impune." O chão sob os pés de Kalina parecia circular, e tudo ao redor dela começou a desmoronar. Miguel, com o semblante mudando de arrogante para apavorado, se transformou diante dela. Que segredos estavam escondidos por trás daquela fachada? Ela não conseguia respirar. "Não! Isso não pode estar acontecendo!" Kalina gritou, a mente rodando. Isso significava que tudo o que sabia, quem realmente eram, estava prestes a mudar. O que mais estava escondido sob a superfície das suas vidas? Aquelas palavras ecoavam, e à medida que o silêncio se aprofundava, Kalina percebeu que, de fato, a verdade não poderia ser mais devastadora. O que Miguel estava escondendo? E o que a ligação entre ele e a mãe realmente significava? Kalina se sentiu perdida em um jogo de sombras, com as realidades se entrelaçando, de maneira que ela nunca havia imaginado. A tempestade ainda não havia terminado. Estava apenas começando. Kalina sentiu o chão tremer sob seus pés enquanto tudo se desenrolava diante dela. As palavras do homem de preto ecoavam como um rugido distante, crescendo em intensidade. E enquanto o caos tomava conta da sala, algo dentro dela se partiu. Ela não queria acreditar no que estava ouvindo. Miguel não era o pai que ela havia imaginado. O que mais poderia estar escondido atrás daquela fachada? "Isso não pode ser verdade!" Kalina gritou, a voz falhando. A multidão ao redor parecia ser um borrão, sussurrando, captando cada palavra, cada movimento. "Kalina, calma!" o policial disse, segurando seu ombro. Mas não havia como se acalmar. O que Miguel sabia que ela não sabia? "Você não pode nos prender assim!" Dona Helena gritou, a voz embargada pela indignação. Kalina olhou, buscando uma explicação em seus olhos, mas só encontrou desespero. "Silêncio! Todos vocês!" O homem de preto continuou, sua voz cortante. "O que você esconde não é apenas do passado. Isso está afetando o futuro de sua família. Precisamos que você venha conosco, Miguel,
E foi nesse momento que o chão realmente desabou. Uma segunda mulher apareceu atrás de Miguel, uma figura familiar que Kalina reconheceu. Era Carla. Mas algo estava diferente nela. Na sua expressão havia uma determinação feroz, mas também um medo, como se ela estivesse guardando algo crucial. Não, não, não! O que você está fazendo aqui? Miguel parecia perdido, disposto a lutar. Kalina viu a fragilidade em seu semblante. Miguel não era apenas um vilão em uma história de traição. Havia um homem lá, lutando por algo que não entendia, algo mais profundo. Kalina, você precisa saber a verdade sobre o que aconteceu. Carla gritou. Você e Isadora estão em perigo. O pacto que sua mãe fez. Ela hesitou, como se as palavras fossem muito pesadas para soltar. O que pacto? Que desafio está por trás disso? Kalina exigiu saber, a voz cortante. O burburinho ao redor aumentava, acompanhando a tensão crescente. Então, inesperadamente, o estalo. O policial que estava ao lado de Kalina foi atingido por um tiro. O som ecoou pela sala como um trovão. Kalina se encolheu, o coração disparando. O caos explodiu. As pessoas começaram a gritar, algumas se jogando ao chão, enquanto outras tentavam alcançar a saída. Miguel se virou abruptamente e Kalina viu seu olhar. Havia uma mistura de terror e raiva, mas também um toque de compreensão. O que você fez? Ele gritou para Carla, que estava em choque. Antes que alguém pudesse responder, a mulher que disparou o tiro apareceu. Uma expressão de frieza dominava seu rosto. O pacto foi quebrado. A hora de acertar contas chegou. Ela olhou diretamente para Kalina. O mundo pareceu parar. Kalina nunca tinha visto essa mulher antes. Mas o ar pesado na sala dizia tudo. Ali estava uma nova ameaça. Um novo jogador nessa linha perversa de segredos. E quando as vozes de grito se tornaram murmúrios, a mulher continuou, apontando para Kalina e Isadora. Vocês não podem escapar do que estão prestes a descobrir. Kalina sentiu um deslocamento radical do seu estômago. Do que você está falando? Instintivamente, se aproximou de Isadora, buscando apoio. Mas sua irmã parecia em choque total, perplexa em meio ao terror que se transformava em realidade. E então, a mulher começou a se aproximar. Seus passos firmes, impecáveis. A verdade vai arrasar sua vida, Kalina. Você e Isadora não são filhas do mesmo pai. E isso tudo, esse caos, começou com uma escolha, um sacrifício que sua mãe fez. Kalina ficou paralisada, absorvendo as palavras que a desmantelavam. O que mais ela poderia ouvir? Era como se um véu tivesse sido arrancado, revelando um abismo de dor e segredos que ela não queria explorar. O que mais está envolvido? O que está acontecendo aqui? A mulher parou a poucos metros, um sorriso torto no rosto. A verdade é uma arma, e esse jogo está apenas começando. Você vai ver que tudo o que acreditou está prestes a desmoronar. E você não consegue imaginar a verdade que aguarda na sombra. O coração de Kalina acelerou. O que mais haveria para revelar? Estava preparada para lidar com todas as consequências de tudo o que tinha descoberto? O horror e a incerteza a envolveram, como um manto pesado, enquanto se preparava para enfrentar a tempestade que estava prestes a desabar sobre suas vidas. O futuro não parecia mais uma opção. Agora era uma armadilha prestes a se fechar. A tensão era palpável, e Kalina mal conseguia respirar. Olhando para a mulher que havia disparado o tiro, ela sentia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. A verdade que se desvelava era um labirinto sombrio de mentiras e traições.
E agora, com aqueles homens de preto, a sensação de desamparo a envolvia. O que você quer dizer com pacto? E que? Ela exigiu saber, a voz tremendo com o peso das palavras. A mulher sorriu de maneira fria, como se estivesse no controle de todo aquele caos. Isso é apenas o começo, Kalina. Você nem imagina o que está por vir. A verdade sobre a sua mãe e sobre você é muito mais sombria do que pensa. Silêncio! O homem de preto gritou, sua voz ecoando na sala. Não brinque com o que não compreende. Miguel, você terá que arcar com as consequências de suas ações. Ele se virou, entrelaçando os dedos, e Kalina sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Eu não fiz nada. O que vocês querem de mim? Miguel disparou, sua voz carregada de desespero. Kalina jamais o havia visto assim. Seu semblante estava pálido e ela percebeu que algo o afetava profundamente. Havia um misto de fúria e medo em seus olhos que a deixava inquieta. E enquanto o burburinho aumentava ao redor, Carla se posicionou à frente como se fosse um escudo. Pare! Vocês não têm ideia do que estão fazendo. A mulher se tornou um muro entre Miguel e os homens. O fato de ela estar ali, de alguma maneira, estava provocando um conflito em Kalina. Qual era a real intenção de Carla? Uma luz tênue de dúvida começou a infestá-la. Calem-se! O que vocês acham que podem vencer? A mulher de preto cortou, a voz tão cortante quanto uma lâmina. E foi nesse momento que um grito súbito interrompeu a cena. Vindo dos fundos do tribunal, uma jovem entrou correndo, os cabelos soltos e os olhos cheios de lágrimas. Pare, não! É uma armadilha! Ela gritou, as palavras vazando efeito diante do assombro da audiência. Kalina a reconheceu imediatamente. Era sua prima Bia. O coração da jovem parecia estar aos pedaços. Bia, o que você está fazendo aqui? Kalina perguntou, assustada com a entrada inesperada. Você precisa saber, eu descobri. A jovem hesitou, as palavras trancadas na garganta. A verdade é que eu sou parte disso. Eu também sou uma Vasquez. Kalina sentiu como se o mundo tivesse parado novamente. As últimas palavras de Bia reverberaram em sua mente como um eco distante. O que você quer dizer? Como assim? A confusão e a dor se misturavam em seu peito, criando um nó insuportável. Eu não sou apenas sua prima. Fui criada em segredo pela sua mãe. A verdade é que somos todas ligadas a um legado que ela tentou ocultar. A revelação foi um soco no estômago de Kalina, e um silêncio ensurdecedor tomou conta da sala, quebrado apenas pelos murmúrios da multidão atônita. Não! O que você está dizendo não pode ser verdade! Isadora gritou, seus olhos se arregalando em incredulidade. Kalina também queria acreditar que era um delírio, mas a expressão nos rostos das pessoas ao seu redor dizia diferente. Dona Helena, que assistia a tudo com uma expressão de angústia, desabou em uma cadeira. Kalina se sentiu perdida. O chão sob seus pés parecia se desvanecer. Por que você nos escondeu isso? Ela olhou para a mãe, a raiva e dor transbordando. A mulher de preto aproveitou a confusão, sendo a única que ainda parecia manter controle. Como podem esperar tarde demais para salvar o que ainda resta? Essa armadilha foi feita para derrubar a sua mãe. Ela disse, a voz autoritária, enquanto seu olhar se fixava novamente em Miguel. Kalina se viu entrelaçada em um turbilhão de emoções. O que mais poderia se revelar dessa trama dolorosa? O que realmente significava a palavra legado? E qual seria a verdadeira natureza de sua relação com aquela jovem que afirmava ser uma parte de sua história? Eu preciso saber o que mais você esconde. Kalina implorou a Carla. A sala estava em total caos.
E Kalina nem sabia como lidar com a avalanche de informações e emoções. A única certeza que tinha era que as sombras do passado, intensas e aterrorizantes, agora ameaçavam engolir todo o futuro que pensava ter. E ao olhar nos olhos de Isadora, Kalina percebeu que nada seria como antes. O jogo acabava de mudar e a tensão se tornava insuportável. Mas o que mais estava por vir? Ninguém poderia prever. Kalina sentiu o chão tremer sob seus pés, enquanto tudo se desenrolava diante dela. As palavras de Bia ecoavam na sala. Eu também sou uma Vasques. E o que isso significava? O mundo parecia um turbilhão e sua cabeça girava. O ar em volta estava pesado, como se pudesse cortar com uma faca. Todos estavam paralisados, mas a tensão, essa ninguém podia ignorar. As meninas precisam entender a verdade. Bia insistiu, a voz dela tremendo. Vocês precisam saber o que estão enfrentando. O olhar desesperado dela transparecia que havia algo muito mais sombrio em jogo. Dona Helena estava em estado de choque, sentada na cadeira, a expressão desfalecida. Miguel estava quase em desespero, se contorcendo ao se sentir cercado. Kalina sentiu que a sala estava presa em um loop de incertezas. Cada segundo que passava era uma batalha interna, como se o tempo estivesse dançando em câmera lenta. Chega! Kalina gritou, a frustração lhe ardendo na garganta. O que significa tudo isso? Ela apontou para Bia, então para Carla. Me digam tudo, agora! Mas antes que alguém pudesse responder, a mulher de preto deu um passo à frente. Você ainda não entende, não é? Ela sorriu, mas era um sorriso frio, que mandava arrepios por toda a sala. O pacto que sua mãe fez é sobre vocês. A sala ficou em silêncio. Kalina sentiu um aperto no peito. Como assim? Que pacto? Então, antes que alguém pudesse responder, tudo aconteceu como um flash. Um barulho ensurdecedor cortou a atmosfera. A porta do tribunal se abriu novamente, e pela entrada, irradiando uma energia que parecia vir de um pesadelo, surgiu outra figura. Era uma mulher alta, com cabelos desgrenhados e roupas que pareciam ter visto dias melhores. Ela olhou fixamente para Kalina com olhos intensos e, com a voz como uma lâmina afiada, gritou: Kalina, você não pode confiar neles. A verdade está mais distante do que você imagina. Kalina ficou paralisada. Ela reconheceu aquela mulher, mas não sabia de onde. Que horror! Que mistério! As peças do quebra-cabeça simplesmente não se encaixavam. Quem é você? O que você quer? Kalina questionou, a respiração pesada. Sou Sofia, a mulher respondeu. Estou aqui para salvar você. Não é só Miguel que pode estar mentindo. Todos eles têm segredos. A pressão estava aumentando, e o olhar de todos se fixou nela. Segredos? Murmurou Isadora, a insegurança marcando a expressão dela. Que secretos? Sofia avançou, seu olhar penetrante, revelando uma intensidade que ninguém podia ignorar. Estou aqui para revelar que Miguel não é o único que está envolvido nesse pacto. A verdade sobre sua identidade está ligada a ele e a sua mãe de uma forma que mudará tudo. Você não é filha de quem pensa que é. Kalina sentiu como se tudo ao seu redor tivesse se desintegrado. O peso das revelações começou a pesar como uma âncora. O que você quer dizer? Quem eu sou? As palavras saíram em um sussurro, levando consigo um oceano de dúvidas.
Mas antes que Sofia pudesse responder, um rasgo cortou o ar, o estrondo, e a mulher de preto tomou um passo à frente. Basta! Não permita que isso continue! Estamos aqui para proteger o legado! Kalina ficou paralisada ao olhar para Miguel, que tinha uma expressão de horror. O que você sabe sobre isso? O que você sabe sobre meu passado? Miguel estava agora com medo, uma emoção que Kalina não sabia que ele poderia sentir. E quando Sofia se preparou para falar, mais uma vez um barulho explosivo interrompeu. Um tiro! Kalina sentiu um frio atravessar suas veias. Bia gritou e correu na frente de Miguel, o corpo dela se movendo instintivamente para proteger alguém que havia apenas começado a conectar. Dona Helena desabou e a sala explodiu em gritos. O medo tomava conta como um incêndio desenfreado. Kalina, sem saber o que fazer, olhou ao redor e as verdades começaram a se desmanchar. O que mais havia escondido estava numa armadilha e o tempo se esgotava. Bia, inocente, era um elo quebrado entre esses dois mundos conflitantes e agora estava no meio da ação. O coração de Kalina disparou e ela sentiu que o chão queria se abrir sob seus pés. O que a esperava? A tempestade estava apenas começando. E com cada revelação, novas sombras surgiriam. E quando tudo começou a girar, Kalina se perguntou se conseguiria recuperar o controle de sua vida e da verdade que a cercava. O que viria depois não estava claro, mas ela sentia que a verdadeira batalha... O tiro ecoou e Kalina sentiu o tempo parar. Bia havia pulado na frente de Miguel, mas a confusão apenas aumentava. A mulher de preto deu um passo à frente, mas ninguém prestava atenção nela. Olhares fixos na jovem, todos esperando um desenlace. Bia, não! Kalina gritou, um desespero crescente tomando conta dela. O pânico se espalhava como um incêndio. As pessoas começaram a gritar e a empurrar umas às outras. Kalina se sentia como se estivesse presa em um pesadelo. As palavras de Sofia e o que Bia disse antes começaram a se entrelaçar em sua mente. O que estava acontecendo? Bia, você tá bem? Miguel estava em pânico e Kalina percebeu que ele realmente se importava. Era estranho pensar assim, mas as circunstâncias brilhavam uma luz diferente sobre tudo. Ela viu Bia se mover, levantando-se lentamente. Havia uma ferida no braço, mas ela decidira não deixar que a dor a paralisasse. Eu estou bem, mas precisamos sair daqui. A determinação na voz da prima fez Kalina sentir um fio de esperança. A mulher de preto parecia desconcertada. E ao olhar ao redor, parecia que perdera um pouco do controle. A verdade não pode ser detida! Ela gritou. Mas Kalina a ignorou. Precisamos ir agora! Kalina puxou Bia, que estava um pouco atordoada, mas se moveu. Miguel hesitou por um momento, mas logo os instintos de proteção se ativaram, e ele se uniu a elas. Sofia gritou, temos que avisar Dona Helena. Ela não pode ficar sozinha. O nome da mãe reverberou em Kalina. A lembrança da dor da mãe caindo sobre ela como uma onda. Vamos, precisamos encontrar ela. E juntas, elas correram em direção à saída, desviando das pessoas que ainda estavam em choque. Kalina olhou para trás uma última vez, vendo a mulher de preto gritar, mas não tinha tempo para isso. A porta do tribunal se abriu, e a luz do dia atingiu seus rostos como um sopro renovador. A cada passo, a liberdade parecia mais próxima. Mas Kalina sabia que a verdade sobre sua família estava longe de ser resolvida. Por que você fez isso, Bia? Kalina se voltou para a prima enquanto corriam.
Por que você se colocou na linha de fogo? Porque você é minha família. E eu não deixaria que você ficasse sozinha. Bia respondeu, a bravura dela solidificando algo dentro de Kalina. Um vínculo que estava além das palavras, mais poderoso que os segredos que a cercavam. A adrenalina a fez acelerar o passo. Precisamos descobrir a verdade. Não podemos mais viver nas sombras. As 4 pessoas se uniram e seguiram para o carro, determinadas a buscar respostas. Kalina respirou fundo, sabendo que o caminho seria mais difícil agora. Mas havia uma nova esperança, uma luz do fim do túnel. Talvez a verdade não fosse apenas devastadora, mas libertadora. Elas estavam dispostas a enfrentar o que viesse. E quando finalmente chegaram ao carro, Kalina sentiu que esta era apenas a primeira etapa de uma jornada muito maior. Uma batalha que iria moldar não só o futuro delas, mas também a família que sempre sofra a dor do passado. A ideia de que elas poderiam ainda sobreviver a isso, juntas, estava se tornando mais simples conforme o tempo avançava. Vamos buscar Dona Helena e tudo o que precisamos descobrir! Ela gritou, e com isso, partiram para a próxima fase. Os segredos ainda estavam emaranhados, mas a determinação delas agora iluminava o caminho. E nessa busca pela verdade, o que mais o futuro traria? Kalina olhou pela janela, esperando. E aí, galera? Vocês precisam se inscrever agora no canal, para não perder nenhum detalhe dessas histórias emocionantes que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para ajudar nosso conteúdo a crescer. Deixe seu comentário. Queremos saber suas reações e teorias sobre esse final incrível. E, por favor, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa trama intrigante. Este é o momento para demonstrar seu apoio e não fique de fora do que está por vir. Não espere nem mais um segundo.